Olá, boa noite, meus amigos e minhas amigas do portal Eu Amo Macau. Hoje, terça-feira, deixa eu ver só aqui a data. Hoje é terça-feira, 1º de setembro, porque eu já me engano com as datas, viu? 1º de setembro de 2020 e hoje estamos iniciando aqui mais um bate-papo do portal Eu Amo Macau, aqui ao vivo para vocês com mais um pré-candidato a vereador. E hoje nós estamos aqui com ele, Gilson Barbosa, filho de mãe doméstica, pai semi-analfabeto, funcionário público, trabalhou de coveiro, zelador do cemitério, de gari na cidade de Macau. Como servidor, ele foi um dos maiores defensores e como presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Macau. Como locutor da rádio comunitária 87 FM,9, vem fazendo um lindo trabalho social com o projeto Natal Solidário, onde tem 250 famílias cadastradas e mais de 2 décadas vem cuidando do maior patrimônio histórico e artístico cultural da Terra das Salinas, estudando, pesquisando e ensinando a nossa história a alunos de escolas públicas e também das escolas particulares, tendo muitos serviços prestados e reconhecido por toda a população macauense. Ele ter sido clamado pelo povão para ser a voz da cultura macauense. Estamos hoje aqui com Gilson Barbosa, muitas pessoas conhecem ele como Gilson do Museu, né, Gilson? Boa noite, a câmera aí é toda sua para você dar o seu boa noite aí aos nossos internautas. Boa noite, Theo, boa noite, internauta, a todos que estão acompanhando essa live, já dizendo que sou muito grato pelo espaço, né, que você tem dado ao povo de Macau, onde aqui eu tenho acompanhado, Theo, a suma importância que tem esse espaço, onde você tem trazido aqui os pré-candidatos, os filhos de Macau, aquele que tem somado na construção sociocultural da nossa cidade. Então, para mim, é motivo de muita alegria, de muita satisfação hoje estar aqui nesse bate-papo com você e com os internautas que queiram estar interagindo aqui conosco, nesse bate-papo, que eu acredito que vai ser muito construtivo. E produtivo. Com certeza será muito construtivo e muito produtivo. E já tem gente franca entrando aqui na nossa live, viu, Gilson? Sim. Para participar com a gente aqui, o pessoal vai fazer perguntas, como você vem acompanhando, já sabe mais ou menos como é que funciona o negócio. Olha, tem Rosemildo Mita, que toda a live está aqui participando e hoje também está aqui na de Gilson, né? Boa noite, Adairto Júnior, boa noite, Branquinha Oliveira, Cleilson Santos, vereador Ítalo Mendonça que está aqui também assistindo a nossa live, Maria de Fátima, Natália Miranda, Francisco Eusébio, Rosemildo Dantas já enviou a pergunta dele aqui, viu? Olha. Espera aí que a gente faz já, viu, Mita? Eupídio Silva, José Ranieri, boa noite para todos vocês que estão aí nos assistindo, viu, gente? E compartilhem aí, olha, essa live para que mais e mais pessoas possam assistir e acompanhar aqui também esse nosso bate-papo, que com certeza será muito produtivo, e nós vamos saber também de Gilson aqui, que conhece a história de Macau como ninguém, um pouco aí do que acontece com Macau, sobre o museu, sobre sua pré-candidatura. E nós já vamos, Gilson, aqui começar com você. Você passou muitos anos, né, ainda está tomando de conta do Museu José Elviro, onde tem guardado naquele local o que ainda resta da nossa história, né, Gilson? Primeiramente, eu queria começar falando um pouco da história do museu e quais são as necessidades atualmente daquele local, do prédio em si e do acervo. Essa é uma pergunta sua, já é internauta? Isso, é minha, essa daí já é minha. Então vamos aqui respondendo aqui ao amigo Theo Maia, inclusive já também agradecendo, gosto muito de agradecer, sou muito grato, né? Quando também na oportunidade, você já esteve lá com o seu portal, fazendo 2017. Lá, 2017, né? Fazendo lá uma entrevista, falando da suma importância que temos com o nosso maior patrimônio histórico, artístico e cultural do nosso município. Quando a gente fala, Theo, da história de Macau, a gente olha para um tesouro que nós temos, porque, Theo, e você que está acompanhando essa live, o Rio Grande do Norte é formado por 167 municípios. Dentre esses, 47 municípios contemplam museu. Macau, situado na mesocentral do Rio Grande do Norte, nós só temos um museu nessa região. Temos aqui a cidade do Açu,
riquíssima em valor histórico, artístico e cultural, mas ainda não conseguiu manter uma conservação de acervo, que conte e relate a sua história, a sua cultura. Quando a gente chega em Macau, a gente vê uma coleção de mais de 5.000 peças registradas e catalogadas numa situação de calamidade. A gente sabe que fazer cultura no Brasil é difícil, mas quando a gente chega na cidade de Macau, a gente vê não só uma dificuldade, mas a gente vemos um estado de calamidade pública, onde nós temos aí um dos maiores patrimônios históricos, que é o Museu José Elvírio, que você fez aí a pergunta, dentro de uma estrutura que nunca foi adaptado para que se sirva de guarda de acervos museal. Quando a gente pega um acervo da importância que temos, a história de Macau, e olhamos para um prédio que hoje faz a guarda desse acervo, é gritante a situação que se encontra o nosso museu. Aí a gente olha, Theo, esse museu em Macau, ele tem mais de 50 anos de história, mais de meio século. Se a gente olhar para trás, quantas lideranças políticas não já têm passado, né? E a gente olha e nenhum... Sem dar uma devida atenção, exato, devido valor que deveria ter. Então, já pregando essa oportunidade, essa pergunta, né? E já também chamando a atenção das autoridades, que eu sempre tenho dito isso nas minhas entrevistas, não tenho passado, tenho chamado a atenção da suma importância que temos esse patrimônio em Macau e que nós, filhos de Macau, não temos o cuidado que deveria ter com relação ao acervo do Museu José Elvírio aqui em Macau. O que está precisando, Gilson? Acredito eu, olha, muitos macauenses, como você falou aqui na sua biografia, eles, as escolas procuram, para mostrar aos alunos, para mostrar aos nossos jovens, para mostrar às nossas crianças como foi que iniciou a história de Macau, mostrar algumas peças. E a gente pergunta a você também, o que é que hoje, qual é a maior necessidade do nosso museu hoje? Eu estive lá, eu vi a situação precária que está o prédio, Quando a gente esteve lá, não sei hoje como é que está, em 2017, nós vimos que o prédio estava velho, a estrutura estava com goteiras e acredito eu que o piso também, as paredes, muita coisa estava precisando de reparos. E hoje, Gilson, mudou alguma coisa? O que é que está precisando estruturalmente lá no nosso museu? Então, Theo, já se percebe que esse problema já vem a longas datas, né? Muitos anos. Assim, para deixar bem claro que nós não estamos aqui falando hoje desse assunto, porque justo é pré-candidato. Mas esse assunto é um assunto que a gente já vemos com a bandeira lutando, com o grito, ali aquela formiguinha ali no rabinho do elefante, dizendo, olha, a importância do museu, o museu está aqui. Então, quando você pergunta, o prédio. Ora, o prédio hoje ele é do município. Hoje o prédio ele é do município. Um prédio que foi cedido ao seu João de Aquino. Na época ainda era da Companhia e Comércio, depois passou a ser Cirne. E hoje esse prédio é do município. A gente sabe que, como eu falei aqui no início, é um prédio insalubre. Não teve nenhuma adaptação para que se sirva de guarda de acervos. A gente vê o prédio cheio de filtração, cheio de umidade, cheio de salitre, a ferrugem, cupim, traças, coisas que não deveria estar num espaço museal. Nós vimos lá um galpão, onde nesse galpão faz a guarda deste acervo, e digo já assim de passagem, um acervo que precisa de caráter de urgência, de se fazermos um novo tombamento desse acervo, porque muitos números de identificação do acervo, que é o número de catálogo, que é o número do registro do acervo, muitos já se perderam pelo método do que foi aplicado no seu catálogo, que foi um método usado nas décadas de 90 para ser usado de médio e curto prazo. Já passamos do curto, já passamos do médio, já passamos do longo prazo e precisamos fazer um novo registro deste acervo, como também muitos documentos que nós temos, que precisa também de caráter de urgência, sermos catalogados, sermos digitalizados. Hoje estamos na era da internet. Exato, né? exato. E quando a gente olha a situação, é bem verdade que quando chegamos dentro do acervo do Museu José Elvírio, na cidade de Macau, nós contemplamos lá um baú, onde dentro desse está a história da Câmara Municipal de Macau. Então, assim, a gente vê a situação assim, de calamidade mesmo pública. E já ainda pegando essa fala,
Muitos já passaram por lá, Theo. Inclusive esse gestor atual. Fiquei muito feliz, muito animado, quando no dia chegou ele lá com a sua equipe, né? Com alguns grupos de vereadores acompanhando ele, secretariado, que ia se fazer em Macau a casa da Academia de Letras e Arte de Macau e o Museu José Ovírio. Que era no prédio ao lado, né? A proposta foi, nós damos a ideia ao gestor de onde funcionou o Sonho Vivo, que é um prédio do município, que é um dos poucos que nós temos ainda com a estrutura colonial, de estilo barroco, um lindo prédio, uma história linda para contar, que pertenceu ao Conde Pereira Carneiro, fazia uma adaptação, né? E até pela logística muito próximo do acervo, então tem tudo que ali, para dar certo, o novo prédio para se fazer guarda do acervo. Então o prefeito abraçou, no momento, essa ideia, trouxe os escritores para discutir que onde é o museu hoje seria a casa de letras e, infelizmente, não saiu do papel. Foi só mesmo para tirar flash, fazer mídia, e até hoje nunca saiu do papel. Alguma coisa foi feita, Gilson, lá no museu, quando esse pessoal foi lá, que esteve lá presente, que fizeram, como você falou, aí fotos, fizeram vídeos, fizeram matérias, né? Algo foi feito lá, pelo menos para tentar, pelo menos, pronto, tirar as goteiras, pelo menos tirar as goteiras aqui. Foi feito alguma coisa? Então, foi feito um trabalho paliativo, né? Já dentro dessa fala. Por quê? Porque no ano passado houve um inverno muito grande, que quando eu chego dentro do espaço do museu, que vejo aquele mar de água dentro do museu, molhando os acervos, parte o coração de Gilson. E ali eu faço um vídeo e lanço nas redes sociais. E chega justamente no vereador Ito Mendonça, que está assistindo essa live. Está assistindo. Chega na vereadora Seição e leva para o gestor municipal, sensibilizando a situação do museu. O prefeito disse que vai mandar fazer, chega lá, fizeram só, como diz o outro, tampa-buraco. Tamparam algumas goteiras, não passou 8 meses, o vento e as plantas lá na esteira voltou tudo de novo. Então, assim, eu não entendo o porquê do tamanho descaso com a história de Macau. Porque ali não é a minha história, é a nossa história, né? E, assim, eu vejo isso aí assim, muito triste, quando eu olho para essa situação, Theo, falando ainda da parte da instituição Museu José Ovírio de Macau, o porquê não se fazer um museu da altura que é a história de Macau. Muita história, né? Nós temos muita história. E ali no museu, quando eu fui naquele dia lá fazer entrevista com você, tinha muita coisa que a gente não sabia, pelo menos eu não sabia. No caso, como você tinha dito, Macau teve a escravidão, tinha aquelas correntes lá, que você explicou aquela história direitinho, foi em 2017, eu não lembro tanto, mas você falou das correntes que tinham lá. É muita história para contar, né? E a única coisa que eu acredito que a história de Macau precise é de um local que você esteja lá, que seja um localzinho organizado. Você não quer algo que seja tão caro e tão grandioso, mas que seja arrumadinho, que dê para guardar as coisas, que dê para sustentar ainda por muito mais tempo o acervo que tem lá, porque é a nossa história, como você falou, é a nossa história. Então, pegando essa parte aqui, dentro do contexto da cultura da cidade, a gente pode abrir aqui mais um leque, né? Que o Museu José Ovírio é uma parte dentro desse contexto histórico. Mas quando a gente olha para a cultura de Macau, a gente vê a falta de incentivo que temos com os nossos talentos da terra, com os nossos músicos, com os nossos cantores, com os nossos compositores, com os nossos... eu estava falando essa semana com um grande amigo nosso, a Mauri, que com força e garra vem trazendo a cultura de Macau com a escola de samba Asas do Ritmo. A gente viu aí Macau dos maiores carnaval, e quando a gente olha para o incentivo que tem as escolas de samba, são mínimas do mínimo. Quer dizer, não existe incentivo para aquele dono de escola de samba, não existe incentivo para o dono da quadrilha junina. Quer dizer, quando a gente olha para Macau, culturalmente falando, é um estado de calamidade pública. Pouquíssima coisa que tem investimento. Já teve algum requerimento, Gilson, alguma coisa lá no museu, para reconstrução, alguma emenda já foi enviada por algum vereador, para tentar ver se conseguia ajeitar lá o museu, pelo menos fazer os reparos? E aí, pronto, muito bem. Aí eu vejo o seguinte, a importância que tem uma Câmara unida. Porque o que acontece num contexto já
histórica e cultural da nossa cidade. Existe um grupo, um colegiado de vereadores, que são os 13 vereadores, né? Aí tem uma parte que é sustentável o governo, então outra parte que é a oposição. Aí o que é que diz a sociedade? Aquele que é da situação é contra a cidade, e aquele que é oposição é contra a gestão. Que, na verdade, isso não era para estar acontecendo. Ora, era para ser todo mundo a favor do povo. Sim. Exato. Por quê? Porque ali é a casa do povo, né? Então, ali, eu faço a comparação, uma analogia aqui, se a gente pega um violão, cada corda ela tem uma melodia. Então, se a segunda está desafinada da terceira, da quarta, da quinta, assim possivelmente, não vai sair uma melodia. Então, assim, eu acho que essa cultura ela tem que ter um outro olhar para os nossos vereadores, nossos futuros vereadores, que eles venham ver a forma coletiva, né? Por exemplo, Macau tem uma fundação de cultura. Qual é a fiscalização que esses vereadores estão fazendo em cima dessa fundação? Por que não chamar para uma audiência pública? Por que não chamar as associações de marisqueiro, a associação de músico, entende? A associação da colônia de pescador, a associação de bairro, para discutir a problemática existente da nossa cidade. Porque eu entendo que ser um vereador, ele é um líder comunitário e que ele tem que fazer suas ações em cima do conjunto coletivo, ouvindo o coletivo. Então, assim, é muito difícil quando a gente vê essa situação, eu tenho essa visão. Isso mesmo. Olha, eu vejo o seguinte, vereador é para estar na rua ouvindo o povo. Sim. Não é para estar dentro de gabinete ouvindo o prefeito, não. Ou dizer eu sou da oposição, eu sou da situação. Ou dizer que eu sou isso ou eu sou aquilo. Né? A gente sabe que sempre vai existir, Gilson, oposição e situação, sempre vai existir. Mas era para existir o quê? Povo em primeiro lugar. Sim. Eu acredito eu nisso. E a dica que eu dou, eu como pessoa que ando muito na rua, eu como pessoa que escuto muitas pessoas, eu que visitei os distritos, a gente que saiu visitando esses pontos principais em Macau, que falta isso, falta aquilo, digo o seguinte a vocês: vão para a rua para saber a opinião do povo. Isso. Certo? O povo hoje é quem vai ditar, quem vai votar, se vai votar e quem é que vai entrar. Né? A dica que eu dou aos pré-candidatos, todos que já passaram por aqui, já foram quase 15 pessoas, mais de 15 entrevistados, já que nós fizemos, e toda a vida eu digo, vão para a rua, porque o povo é quem vai colocar e quem vai tirar. Porque quem determina é o povo, o voto. O voto é quem determina. Pronto, Gilson? Sim. Mais alguma colocação? Não, pode ficar à vontade. Vamos? Eu já passar aqui pela nossa live para mandar um abraço aí para todo mundo que está nos assistindo. Gilson, há mais ou menos 2 anos atrás, foi aquela pergunta que eu fiz para você. O prefeito esteve lá no museu, né? Você já tinha falado aí que dizendo que naquele local iria ter uma reforma, um ambiente onde o acervo é guardado, o que foi feito, mas você já falou sobre isso. Então você acha que dentro da política, vamos entrar aqui logo na parte política, sim, porque é de interesse da nossa entrevista também, dentro da parte política, Gilson, você acha que vai dar para fazer mais pelo povo e pela história da nossa cidade? Eu falo, caso você continue a sua pré-candidatura e se você chegar realmente a ser vereador em Macau. Dá para fazer mais pela nossa cultura e pelo nosso povo? Tudo parte da boa vontade. Quando nós temos a boa vontade, as coisas já começam a se encaminhar. E assim, Gilson tem pretensões, sim, tem ideias, sim, mas é bem verdade que isso nós já vimos já trabalhando. Por exemplo, Theo, nós tínhamos um programa de rádio que tínhamos um quadro Talento da Terra. Toda segunda-feira nós tínhamos um cantor da cidade e todas as terças nós tínhamos um quadro Macau Canta Macau, só com cantores da terra. Fizemos uma grande festa há 4 anos atrás, para você viajar a luta de Gilson. Há 4 anos atrás, o programa Macau Resgatando a História, que é um programa que nós temos também de rádio, nós comemorávamos os nossos 6 anos e a gente fez um grande encontro de sanfoneiros, repentistas, violeiros, escritores na Praça da Conceição. Já lançamos, por exemplo, o saudoso Gil Oliveira,
Quando nós éramos presidentes do sindicato, nas festas sociais, nós sempre botávamos alguém da cidade. Então, assim, nós já tínhamos essa visão de dar valor ao prato da terra. E, com certeza, se nós tivermos a oportunidade de chegarmos à Câmara, nós, sim, com certeza, vamos ser uma das bandeiras, que não é só essa, uma das bandeiras que nós vamos ter é o incentivo à cultura popular, é o incentivo à cultura local. E é fácil. É só buscarmos parceiros, buscarmos parcerias. É bem verdade que temos dificuldade financeira. Por exemplo, voltando aqui só para essa questão, a primeira pergunta aí, é fácil resolver o problema do museu, Justo? Sim. Ora, nós temos a lei de Jama Maranhão, que é uma lei estadual de incentivo à cultura. Nós temos a lei Leonet, que é uma lei nacional do IBRAM. Nós temos a lei Câmara Cascudo, que são leis de incentivo à cultura. Isso. Então, o que é que se precisa? A Câmara Municipal esquecer, eu sou oposição a essa situação, chamar o gestor, chamar o setor privado e ver o que a gente pode fazer com relação à nossa cultura. É o que eu digo a você desde o início, temos que ter a boa vontade. Se tiver a boa vontade de fazer, as coisas caminham. Isso mesmo, imagino eu que um vereador, uma turma de vereadores, ou prefeito, se ele não quiser ir com os outros vereadores, junta a turma dele, vai a Brasília, no instante conseguir essa verba para a gente ajeitar não só o museu, mas também para investir na cultura em si, nos cantores que estão aí parados devido à pandemia, sem poder trabalhar, né? Tudo isso ia servir de ajuda para a cultura da nossa cidade. E cultura é uma coisa que é baratíssimo de ser feita. Se você prestar atenção, um cantor da nossa terra, por exemplo, geralmente os cantores cobram 100, 150 reais para fazer um show de 2 horas. Aqui, o que eu acho muito barato. Sim. Eu acho muito barato porque o talento dessas pessoas são coisas que, vamos dizer assim, não tem preço. Mas, infelizmente, é desvalorizado aqui na nossa cidade. Né? Não sei, fora a gente sempre tem mais valor do que aqui. E acredito eu que, como eu falei para você, cultura é barato. E se fizesse um orçamento ali da parte estrutural do museu, para ajeitar, para consertar tudo ali, para deixar tudo organizado, com certeza, com uma verba estadual ou uma verba federal, a gente dava início ali e ali ia ficar muito bacana, viu? Ia ficar um ponto que todas as escolas iam chegar lá com orgulho para mostrar para os seus alunos, todo macauense ia querer visitar o museu da nossa cidade, né, Gilson? Isso mesmo, Theo. É justamente isso que você falou, isso que nós vimos falando, isso que nós tivemos os 4 cantos sempre levantando essa bandeira. Isso aí, Gilson. Olha, Luciano Atanásio diz o seguinte: Gilson Barbosa, valoroso companheiro, guardião da história da nossa terra. Companheiro, aí ele faz uma pergunta a você. Certo. Dentro de sua área, indago, como despertar nos munícipes o interesse pela visitação ao museu e, por extensão, a história do nosso povo? Ele está perguntando aqui qual é o interesse, como despertar nos munícipes, né, o interesse, a visitação do museu e, por extensão, a história do nosso povo. Então, falar de visitação no museu, a gente fala do perfil que temos de visitantes, né? Hoje o museu ele atende os alunos de escolas públicas, escolas estaduais, municipais, particulares e federais. Também recebe visitantes, turistas, historiador, curiosos, pessoas que têm interesse de conhecer a história. Bom, como despertar? Eu acredito, para dar essa autoestima aos munícipes, é ver um espaço adequado para que sirva de guarda deste acervo. Quando você vai visitar um espaço museal que você depara com uma situação de calamidade, naquele espaço você não se sente otimizado a ir adentrar e visitar cada temática, até porque também nós não temos na exposição do Museu José Elvírio uma temática de acervo, porque o espaço não tem, não damos esse espaço. Então, assim, é um amontoado de acervos que nós temos, buscando trabalhar de forma sistemática dentro do conteúdo que nós exploramos, dentro do contexto histórico da cidade. Ô Gilson, me diga uma coisa, naquele dia a gente foi lá conversar com você lá no museu, e eu vi muita peça, a gente viu muita coisa mesmo, muita coisa. Você que é o homem que toma de conta dali, qual a peça mais antiga? Acredito eu que eu fiz essa pergunta a você, na época. Qual é a peça mais antiga, Gilson? Fala aí um pouquinho pra gente, só um pouquinho, da história dessa peça que tem lá no museu.
Então, qual é a peça mais antiga, né? Tem muita gente que costuma perguntar qual é a principal acervo, qual é a peça mais importante, né? Tem muita gente que faz essa pergunta. Assim, mais antiga que nós temos são o acervo que ainda veio ainda da submersa ilha de Manuel Gonçalves. Por exemplo, nós temos na coleção do Museu José Elviro a pedra pedestral do cruzeiro da submersa ilha de Manuel Gonçalves. O cruzeiro se encontra na Igreja Matriz, na Sala da Conceição, e o pedestral, que era a base desse cruzeiro, nós temos, que faz parte da coleção do Museu José Elviro. Temos um baú, temos também uma campelazinha que era da igreja, onde existiu a submersa ilha de Manuel Gonçalves. Então, isso aí são os acervos que temos mais antigo, como respondendo aí a sua pergunta dentro da coleção do Museu José Elviro. É isso aí, o homem tem história, viu? Olha, Patrícia diz, não esqueça das suas verdadeiras atribuições, muitas vezes confundimos função de vereador e de prefeito. Patrícia Alencar, a mesma Patrícia diz, Gilson, você é um forte. Janaína Parente, João Luiz está mandando aqui abraço, Antônio Luiz, André Luiz, menino, mas tem Luiz aqui, viu? Maria Luísa, olha aí, todo mundo participando aqui. Leonardo Rodrigues pergunta o seguinte, é uma pergunta? Não, perdão. Ele diz o seguinte, Gilson, grande nome para o pleito legislativo macauense. Creio que seria uma grande vitória para Macau com sua presença na Câmara Municipal, diz Leonardo. Tá mandando aqui um abraço também para você e assistindo aqui a nossa live. Vamos aqui para mais uma pergunta aqui para Gilson. Gilson, você como cidadão macauense, como você hoje está vendo aí a situação da nossa cidade? A gente está vendo aí que a cidade de Macau, infelizmente, mudou um pouco de antigamente para cá. Eu queria saber do seu ponto de vista. Lembrando que Gilson é pré-candidato a vereador pelo PSOL. Isso. Né, Gilson? Quem é Marcos Queiroz. Então, o companheiro Marcos Queiroz, né? Isso. Que é o grupo todo. Pré-candidato a prefeito. A prefeito. Já entrevistamos aqui professor Toninho, também foi um dos primeiros. Esse Luciano Atanásio também é um dos guerreiros nossos também. Vamos chamar para cá também. Para a gente sentar aqui e entrevistar ele também. Sim, qual é a pergunta? Eu queria saber do seu ponto de vista, como é que você está vendo hoje a situação do nosso município, de um modo geral. Então, você vai fazer agora aqui um pouco da conjuntura política. Vamos lá. Que é o cenário hoje que está mais assim, nos quatro cantos dos bastidores. Exatamente. Né? Com essa pandemia, hoje todo o processo, houve uma mudança e dentro dessa, uma adaptação a um novo contexto, uma nova realidade, né? Hoje você já se vê os militantes, as suas siglas, os seus partidos, buscando já se reunir, buscando parcerias, buscando alianças, né? Para um contexto onde eu costumo dizer nessa parte, que é a festa da democracia, onde o cidadão ele vai ter a oportunidade de escolher uma pessoa que ele acredita que esta pessoa vai ser a extensão do seu grito. E quando a professora Patrícia Alencar falou aí, eu entendi o que ela quis dizer, que temos atribuições de um vereador e temos atribuições de um gestor, né? Exato. Que o vereador é aquele que vai estar fiscalizando o gestor, o vice-gestor e o seu secretariado. Aí eu faço aqui uma pergunta. Como é que está essa fiscalização desse corpo de colegiado que nós temos na Câmara Municipal? Tem feito o seu papel? Isso aí quem vai fazer a avaliação é você que está ouvindo essa live. São um filho de Macau que vai ter a oportunidade de dizer se os que estão lá teve esse compromisso ou se precisa se fazer uma mudança desse espaço, desse cenário. Eu tenho uma visão do seguinte, Theo. Inclusive, vai ser um dos projetos, se eu tiver lá na Suma de eu chegar lá, que agora é só ideias, né? Exatamente. Agora é só ideia. Você tem só ideias por ideia. Por enquanto nós só temos só ideia. Mas eu tenho uma ideia de entender o seguinte, que um vereador, no máximo, dois mandatos. Então, acho que a Câmara tem que rever o estatuto interno da Câmara. No caso, você é contra a reeleição. A reeleição depois de 2 mandatos. Depois de 2 mandatos. Sim. Você é contra isso? Você é a favor disso, perdão? Você é a favor? Sou a favor de que seja só até 2 mandatos. Certo. Porque tem que ter o sangue novo, tem que ter a dinâmica, tem que ter a mudança, tem que ter as ideias, tem que ter o espaço, entendeu? Para não ficar pessoas com 3, 4, 5 mandatos e olhar para trás, o que foi que eu fiz? Entendeu? Então, assim, eu defendo muito isso aí. Inclusive, se nós chegarmos lá, vai ser uma coisa que eu vou estar trabalhando em cima disso aí. Boa ideia, boa ideia. A gente tinha esse ano uma proposta, que, se não me engano, vinha da Câmara dos Deputados, que era
para prefeito, né? No caso, para unificar as eleições junto com a eleição de presidente. No caso, o prefeito ia ter mais 2 anos, se não me engano, para poder unificar as eleições. E graças a Deus não passou isso aí, né? Porque se a gente fosse passar mais 2 anos do jeito que está a nossa situação aqui de Macau, a gente ia sofrer mais um bocadinho, viu? Porque, como você tem conhecimento, a nossa cidade vem passando um perrengue grande. Você tem andado, Gilson, assim, você tem visto a situação de Macau? Temos andado, temos visto, e agora eu quero falar como servidor público. Gilson tem muita história para contar. Só efetivo, Gilson? Então, quantos anos? Muito bem. Já ia lhe perguntar. Essa história, eu só lembro de uma história de uma criança lá no museu, e volto já para a sua pergunta. Vamos lá. Eu estava explicando a história do sal para um grupo de crianças. Explicando a parte artesanal de como tudo começa até chegar à mecanização. Aí uma criancinha olhou para mim e disse assim, o senhor tem quantos anos? Aí eu disse, você acha quantos anos eu tenho? Aí a criança olhou para mim e disse, 200. Já me deram 100 e pouco, já me deram. Mas só que nesse dia, Theo... A inocência da criança. Então, né? eu ganhei o meu dia. Por que, Justo, tu ganhou o teu dia? Porque eu consegui colocar na cabeça daquela criança uma situação que eu não vivi, mas pela forma que eu expliquei para ela, ela chegou a entender que, pelo como eu expliquei para ela, eu vivi aquele momento. Então, para mim ali, eu ganhei o dia. Então, eu sou servidor público municipal de Macau. Entrei no município no dia 22 de outubro de 1991, na última gestão do prefeito Afonso Gregório Lemos. Entramos como servidor público na função de ASG. Fomos zelador de cemitério, trabalhei por muito tempo na enxada, capinando, limpando as covas. Depois, trabalhei de coveiro, precisou de um coveiro, como tinha uma gratificação, trabalhei também por muito tempo de coveiro e também trabalhamos de zelador. Eu sou servidor público municipal de Macau, lotado na Secretaria de Gestão e Serviço, na função de Gari. Meu contra-cheque está lá, Gari Gilson Barbosa. Há 24 anos que eu trabalho no Museu José Elviro, mas a minha carteira continua ainda como Gilson Barbosa, porque em 97 eu fazia concurso público para Gari. Então, a história da cidade hoje, quem explica ela é um Gari da cidade. Isso eu digo com muito orgulho. Muito orgulho mesmo, viu? Onde eu estou, eu não nego as minhas origens a ninguém. Na verdade, eu tenho um prazer de dizer as minhas origens, porque este servidor público que chegou capinando no cemitério público municipal de Macau, que foi lá varrer as ruas na cidade de Macau, e na época de 97, nós não tínhamos ainda o saneamento básico. E nós, por muitas vezes, limpamos os esgotos dessa cidade. E eu fazia isso com o maior prazer, porque era o meu ganha-pão. E este Gari vai para a escola Clatetel fazer magistério. Tudo bem. Fizemos magistério, fizemos depois científico. Então, ensino médio eu tenho 2 diplomas, que é o de magistério e de científico. Aí fomos fazer faculdade. Tentamos por 5 vezes na estadual, nós não conseguimos. Na primeira vez e a sexta que eu fiz na federal, nós conseguimos passar no curso de física. Porque tinha só química, física e matemática. Exato. E aí, o que aconteceu? Eu fui até o 8º período, faltava só 4 disciplinas para mim concluir o curso de física. Só que eu não tive segurança no conteúdo para me explicar ao meu aluno que eu estava estagiando na escola Clatetel. Eu sou muito feliz. Por quê? Porque o Gilson, quando ele fez o magistério, eu voltei para me estagiar na escola que eu aprendi a ler e escrever, que foi a escola Padre João Penha Filho. E quando eu estava fazendo a minha primeira faculdade, eu fui estagiar na escola Clatetel, que eu também fui aluno. Inclusive, fui aluno e fui o orador da Aula da Saudade. Aí eu olhando para trás, Gilson com 5 anos de idade estava no Cian. Quando era o período de carnaval, o Gilson era o remomo da escola. Quando era festa junina, Gilson era como se diz? O noivo da quadrilha. Gilson entra na escola Padre João Penha Filho, Gilson era o líder de sala de aula. Gilson vai para o Clatetel, Gilson é o presidente do movimento estudantil. Então, Gilson sempre se destacando dentro dessa área. E aí nós não paramos por aí. Fomos fazer também história. Só que história, eu estou ainda com uma situação aí, um processo na
na Universidade Federal, porque nós fomos jubilados injustamente. Já foi outro processo que eu estou ainda aguardando, o deferimento, de ser deferido ou indeferido. Mas, se nós formos buscarmos, até eu trouxe para você ver, na parte da pasta de museu, desde 97 até 2000, nós fizemos um vasto curso técnico na área de conservação de acervos. Nós fizemos atualização de museologia, nós fizemos gestão e implantação de museus, conservação preventiva, restauração, adicionamento de acervos museológicos, inventário, tudo técnicas que vêm somando para um bom desempenho dentro da área que eu exerço hoje, Essa documentação aqui que você trouxe, Gilson, é o quê? São cursos? Aí são cursos, oficinas, inclusive... Tem requerimentos aqui, não é? Temos requerimento eu pedindo aí ao município para que venha se reconhecer o servidor Gilson Barbosa com a função a qual ele hoje exerce, mas só que der indeferido, porque o setor jurídico do município, nessa petição aí, alegou que eu tinha feito concurso público para gari e não podia ser qualificado para técnico de museu ou diretor de museu. Certo. Aí eu lembro, Theo, assim, dentro dessa conversa, a primeira vez que eu fui fazer esse curso, Macau não tinha nenhum representante em Natal para fazer esses cursos. Seu João recebia muito em ofício, recebia muita carta, convite, e nunca tinha ninguém para mandar. E o Gilson vai ver uma dessas cartas, e eu entro em contato com o Museu Câmara Cascudo, e resumindo, vem para Gilson um comunicado que ia ter o primeiro curso que era atualização de museologia. E aquele gari vai para a Secretaria de Educação pedir uma ajuda para ir fazer esse curso em Natal e foi negada essa ajuda na época. Por que, Gilson? O que foi que aconteceu? Porque a secretária dizia na época, como era gari, não existia diária para um gari participar de cursos na área de cultura, na área de museologia. E aí eu lembro, e eu quero aqui deixar esse registro, que um grande amigo meu que já trabalhava muito no seu projeto, que era o livro Um Rio Grande e Macau, que é o meu amigo escritor Getúlio Moura, perfeito, que já vinha acompanhando o meu trabalho, e eu procuro Getúlio e digo, Getúlio, eu preciso fazer esse curso em Natal, e me deram um não como resposta. Gilson, você já pensou, só cortando um pouquinho seu raciocínio, você já pensou em escrever um livro com toda a história que você conhece ali, com toda a história contida no museu, ou aquela história que existe lá no museu, ela já existe em algum canto, ela já é contada em algum canto? Então, no Museu José Ovídio, o seu João foi uma pessoa muito sábia. Ele ponteou a história da cidade, certo? Da história do gari ao juiz da cidade, João de Aquino, ele ponteou. Então, todo o acervo que temos lá, ele tem a sua biografia, ele tem o seu registro histórico, já no seu catálogo, no seu registro. Mas é uma ideia boa, você está falando aí, de fazer um apanhado dessas informações e fazer um registro de um livro. Exato. É um projeto que a gente pode... Algo a se pensar. Seria interessante. A gente tem, você falou de Getúlio maravilhoso, sempre trazendo aí essas novidades, essas coisas boas que tem aqui na nossa cidade, né? Mas seria algo a se pensar, porque acredito eu que pontualmente sobre ali as coisas que tem no museu, acredito eu que não exista nenhum registro, livro contando aquela história sobre aquelas peças, né? Porque seria algo muito interessante. Eu vi lá a batina de Monsenhório, não é assim, Gilson? Sim. Lembro bem que eu vi a batina de Monsenhório, tinha umas louças que faziam parte lá da igreja, não é assim também? Sim. Vi muita coisa lá, máquina de escrever, baús, as correntes que tinham lá, documentação, tudo aquilo ali tem uma história, né? E seria muito interessante que nós tivéssemos uma fonte, que no caso seria um livro, para se falar sobre aquilo ali, né? Sobre aquela história ali. É algo a se pensar. Você já fica aí com essa ideia boa aí na sua cabeça. Sim. Vamos passar aqui na live, Gilson. Olha aí, Viviane Silva, Francisco Flávio, Marcelo Menezes, Gil Medeiros. Boa noite, Adrian Gama, tá dando boa noite para Gilson aqui também. Caliene tá ligado aqui na live, toda a vida que tem a live aqui, a Adriana tá aí participando. Juliana Brito, Lucas Oliveira, boa noite, meu amigo Lucas Oliveira, lá da Coab, tá aqui nos assistindo. Maria de Fátima, vamos ver mais aqui, Carla, Michele, tem uma ruma de gente aqui, Edson César, o Edson, Rosemildo Dantas pergunta o seguinte:
Gilson, tire a dúvida de alguns vereadores. Quem começou as salinas primeiro em Macau? Você se lembra? Tem esse registro? Ei, boa pergunta, viu, Mito? Olha aí, hoje a gente vai... Hoje, olha, teve uma celeuma ontem na Câmara, entre o vereador Wilder e o vereador Gia. Certo. Quem tinha começado essa história das salinas aqui em Macau? Se tinham sido os pescadores ou se tinha sido as empresas, né? As empresas, se tinham chegado. E aí, Gilson, boa pergunta, viu, Mito? Agora você pontuou certíssimo. E aí, Gilson vai responder... Mito é aquele moreninho que trabalha no SEI, né? Mito que trabalha no SEI. Valeu, Mito, um abraço. Exatamente. Vamos lá, Gilson. Quem foi que começou essa história aí das salinas em Macau? Então, o que é que diz a história, né? A história diz, assim, bem em forma resumida, que Macau foi descoberta pelos portugueses. E que esses mesmos moravam na submersa ilha de Manuel Gonçalves. Agora, o que acontecia? Os moradores da ilha de Manuel Gonçalves, que a história diz que foi o capitão Martins Ferreira e seus genros, esses foram os primeiros a explorar o sal em Macau. Então já começa aí a história. Por quê? A história diz o seguinte: eles viviam da pesca e da caça. E vinham em Macau justamente pegar o sal para levar, para salgar os seus pescados e seus caçados. Como é que era feito isso? A história diz. Eles faziam umas tina de argilha, colocava a água do mar, colocava os peixes e o sal que pegava virgem de Macau. E ali eles faziam aquela conservação no seu produto, para conservar os seus produtos. Inclusive, o que é que diz a história? Quando eles chegam, os portugueses aqui em Macau, eles dizem o quê? Que a sua atividade de pesca e caça, como era na Ilha do Manuel Gonçalves, diminui com relação a Macau. Aí eles começam a olhar o sal, não só como fonte para salgar seus pescados e seus caçados, mas começam a olhar o sal como fonte de renda. E aí eles começam a explorar o sal. Bom, o que é que diz a história? A história diz que eles faziam isso, muitos vieram para Macau, descobriram o ouro, vinham fazer isso e não tinha sequer um imposto de renda. Aí foi quando foi inaugurada a primeira mesa de renda de coleta de tributos, para aqueles que fossem tirar o sal, pagassem os seus tributos. Mas resumindo, Mita, a história diz que foram os portugueses, o capitão Martins Ferreira e os seus genros, que já antes de habitar Macau, que ainda habitavam na submersa ilha de Manuel Gonçalves, eles já vinham aqui em Macau buscar o sal para salgar os seus pescados e os seus caçados. Pronto, Mita. Então, o Gilson acabou aqui com a celeuma, viu? Na Câmara Municipal de Macau não vai ter mais dúvidas, certo? Então, agora a gente aí já sabe como foi que começou a história do sal aqui em Macau. Temos quanto tempo de live? 40 aí? 45 minutos, vamos dar uma pausa, gente, rapidinho, a conversa tá maravilhosa, a gente tá conhecendo a história, mas vamos entrar agora aqui na política, na pré-candidatura de Gilson aí, a pré-candidata a vereador pelo PSOL aqui em Macau. Vamos tomar uma aguinha, é bem ligeirinho, 2 minutinhos só pra Gilson estar aqui tomar uma aguinha e a gente descansar um pouquinho, não saia daí, porque a gente vai para um comercial e volta já já.
Construfácil tem tudo para sua construção: tijolos, areias, britas, cimentos, telhas, ferros, lajotas, ferramentas, material elétrico, hidráulico, tintas, pisos e revestimento e tudo o que você precisa para sua construção ou reforma. Toda a linha de motores branco com os menores preços. Jardim Agrícola e Motores para Barcos. Somos revendedor autorizado de toda a linha de motores branco e peças de reposição. Os melhores preços e as melhores formas de pagamentos é na Construfácil, Rua Amaro Cavalcante, Centro, Macau, 3521-2078. E voltamos, pessoal, são exatamente 20 horas e 20 minutos aqui no nosso bate-papo do Portal Eu Amo Macau. Hoje nós estamos falando com uma pessoa que entende muito aqui da história da nossa cidade, que é Gilson Barbosa, mas que ele também é pré-candidato a vereador pelo PSOL e hoje está aqui nos dando uma aula tanto de política como está também aqui nos dando uma aula de história de Macau, porque Gilson conhece. Mas nesse segundo bloco nós vamos entrar aí na parte política, que é uma parte que também interessa muito aos macauenses, né, Gilson? Eu queria saber de você, para a gente iniciar aqui, já eu volto aí para a nossa live, para os nossos comentários aí dos nossos amigos que estão nos assistindo. Continuem compartilhando aí essa live para que mais pessoas possam assistir. Gilson, a gente sabe que todos os setores da nossa cidade estão uma calamidade. Saúde, educação, cultura, esporte, tudo isso tem uma problemática. Mas a habitação também é um problema antigo da nossa cidade que precisa ser resolvido, principalmente nos distritos onde nós temos ainda aquelas pessoas morando ainda nas velhas casas de taipa. Nas suas ideias, Gilson, assim, o que você acha que pode ser feito para amenizar essa situação? Porque a habitação é um problema ainda muito sério. Aqui dentro de Macau não tanto, mas nos distritos é algo que pesa muito. Então, qual o papel de um vereador dentro dessa pergunta? É buscar, junto à gestão, ver se a gestão existe algum projeto habitacional. Inclusive, sabe qual é a ideia que Justo tem? Eu sempre, dentro de mim, falo o seguinte, é engraçado, a pergunta que você fez é uma coisa que está dentro do meu coração. Temos a Avenida Centenário, né? Tem aquele terreno todo ali fora, seria um projeto viável, porque fazer ali uma vila de casa até chegar ali próximo ao Hospital Antônio Ferraz. Até porque, Gilson, a prefeitura tem vários terrenos, né? Poderia ser usado, né? Ser usado. E outro, fazia primeiro andar, embaixo e em cima, e daria para a população. Gilson, futuramente sendo um dos vereadores da cidade de Macau, com certeza vai estar dando essa ideia ao gestor que venha a ser contemplado nessa nova eleição, e junto com cada vereador buscar isso aí, porque é um mínimo de dignidade ter o seu cidadão, a sua moradia, a sua casa. Você falava aí também, alencando, habitação, cultura, lazer. Eu tenho também ideia seguinte, com relação à educação. Eu tenho uma das ideias de fazer o que, Gilson? De que cada escola municipal, os seus diretores, seja eleito e votado pelos pais de alunos. Eu sou a favor disso aí. Você é a favor disso aí? Esse requerimento, essa sua ideia,
virou um requerimento do vereador Ítalo Mendonça. Já tem esse requerimento na Câmara? Pronto, louvável. Mas não foi aprovado. Foi mesmo, cara. Não foi aprovado. Acredita? Aí ficou aquela parte que eu dizia aqui no início, que nesse momento aí é um momento de união, é um momento de unificação, de esquecer com a sua situação, de esquecer com a sua exposição e olhar para a democracia. Porque eu vejo o seguinte, quando nós temos um diretor de escola com indicação de A, de B ou de C, não tem a autonomia e de que tem aquele que é escolhido e eleito. Você acha que foi pais. por isso que foi recusado? Tipo, porque é o seguinte, se um diretor de escola ele é escolhido por A ou por B, ele fica ali submisso a essas pessoas. Com certeza. Se eles são escolhidos pelos pais dos alunos, ele tem total autonomia. Exatamente. Então eu acredito que foi um dos empecilhos. Eu não sabia que estava. Sim, sim. Mas se já era uma coisa, era uma das nossas ideias já a levar para a Câmara. Mas já é uma boa ideia para você levar, né? Sim. Se Deus quiser, se der certo o negócio aí. Se Deus quiser, vai dar certo. Mas é uma boa ideia se pensar. Falando nessa parte de educação. Mais alguma coisa, Gilson? Então, ainda falando nisso aí, que a gente estava conversando e entrou no outro assunto, com relação ao servidor público. Nós tivemos a oportunidade de sermos aqui em Macau, por 2 mandatos, presidente do Sindismac, que é o Sindicato do Servidor Público Municipal de Macau. Que, inclusive, quando o prefeito Túlio Lemos ele entrou para assumir, Gilson assume como presidente do Sindismac. Houve um debate, houve uma luta, e aí houve uma desistência. Por quê? Nós, quanto servidor público, reivindicando os nossos salários, que tinham ficado em atraso no mês de dezembro, ainda na gestão do gestor Aster, que teve lá aquele período de 6 meses. Sim. E quando o gestor entrou, nós buscamos um diálogo, buscamos o Ministério Público, usamos a tribuna da Câmara, levamos a preocupação para o colegiado da Câmara, chamamos o servidor para dentro daquela casa, que é a Casa do Povo, para discutir, para chamar a atenção do gestor municipal, da suma importância que tem aquele pai de família para receber o seu salário em dias. E aí, houve o que aconteceu. Veio uma proposta, que a gente lá no momento não aceitou como proposta. Foi uma afronta contra o servidor, quando o gestor municipal queria dividir um salário em 25 parcelas. E aí nós fomos uma rádio comercial aqui, a 94, num programa lá do Chico, e explicamos de forma dinâmica, didática, o que aconteceu nessa reunião, e o gestor bateu o martelo que não recebeu mais o Gilson como presidente do sindicato. E aí nós recuamos e buscamos fazer uma assembleia com indicativo de greve. Quando eu busco fazer isso, aí foi alguns companheiros olhando para o seu umbigo, negociar as categorias individuais, tirando a força sindical das negociações. E quando nós percebemos isso, nós fizemos a carta de demissão e saímos, porque nós entendemos que o nosso grito, nosso trabalho não estava sendo visto, infelizmente. Infelizmente, e que o interesse próprio gritou mais alto. E o coletivo não foi visto. O interesse do coletivo, né? Esse é o problema que acontece muito aqui na nossa cidade. Infelizmente, tem gente que só olha só para si. Se o pão da minha casa está chegando, eu não vou me preocupar. Incomodar com o meu próximo. Exatamente, com o próximo, né? E como você falou aí, teve essa problemática, mas graças a Deus hoje acredito que já está quase tudo resolvido sobre essa história de salário, de servidores. Ou você acha que... Não, estamos em atraso. Pelo menos em atraso. Pelo menos hoje é 1º de setembro, eu não recebi os meus proventos de agosto. Sim. Que eu só faço parte da Secretaria de Gestão e Serviços, como tem outras categorias que ainda não receberam. Porque agora está assim, está pagando por secretarias. E não está tendo. Inclusive, uma luta sindical recentemente foi ganha, que o gestor municipal teria que pagar em dias, no último dia útil. Mas não sei o que aconteceu, que passou-se o primeiro mês, ele não pagou no último vencimento e hoje já somos 1º de setembro e nós ainda não recebemos o nosso salário, entendeu? Eu vi a reclamação também, o vereador Cláudio Gia publicou aí na rede social dele essa cobrança sobre o salário dos servidores. Eu não sei como é que estão os aposentados. E por falar em aposentados, eu queria que minha amiga Aldeci me dissesse aí alguma coisa aqui na live, porque ela está sempre acompanhando, é aposentada. Alisson Roberto diz: atenção, governantes e futuros governantes, vamos valorizar a cultura. Papanga Silva está dizendo assim: Gil, fale um pouco sobre o futebol na antiga Macau. João Marcelino: Gilson, fale quais são os seus projetos. Não são projetos, né? São ideias. Exatamente,
São ideias, por enquanto, ele vai falar já já. Alisson, temos que ensinar isso aos nossos filhos. Ronaldo Silva. Boa noite, meu amigo Gilson. Tamo juntos. Primeiro vamos ser vereadores, depois, amigo, você vai ser o prefeito em Macau, viu? Quem é esse que tá saindo aí? Ronaldo Silva. Valeu, Ronaldo. Um abraço, Ronaldo. Meu amigão Gilson, ele tá dizendo aqui. Maria de Fátima. Gilson, quais são... Não são projetos, né? Pré-candidatos são ideias, como pré-candidato a vereador. Se você for eleito, se Deus quiser, ele vai querer. As suas ideias iniciais, Gilson. Vamos falar de... Você quer começar por onde? Tem saúde, tem educação, você fica à vontade agora. Então vamos elencar aqui as secretarias, né? Vamos lá. Primeiro, eu tenho um princípio seguinte, que tudo parte de um coletivo. Nada individual, ele não vai somar em nada. Então, quais as nossas ideias? Um vereador, eu sempre olho para a figura do vereador. O papel dele, eu entendo que é coletivo. Então, o que é que se deveria fazer um vereador dentro do seu município? Buscar as entidades, cara. Eu tenho essa visão. Como? Na área da saúde. Existe alguma escolinha de escola? Melhor, na área de esporte, existe alguma escolinha de futebol? E quais são os incentivos que existem? Quem são as pessoas líder nessa parte? A gente chamaria essas pessoas para ouvir, para debater, para conversar. Isso na parte do esporte, na parte da cultura. Macau tem associação de músico, por exemplo. Macau tem associação de rendeiras, de artista plástico. Entende? Eu buscaria as representações de cada categoria para ouvi-la. Depois que nós ouvirmos, nós ia termos subsídio de elencar prioridades. E aí sim, buscando, junto no coletivo, essas prioridades vir somando nos envolver das suas partes. Então, assim, por exemplo, eu vejo muito assim, eu não sei qual é a visão de um vereador, quando passa seu mandato, ele olha para trás e o que foi que eu fiz? Eu vejo muito isso dentro de mim. É verdade, eu fico pensando assim, eu vou ser vereador, aí eu fico pensando assim, meu amigo, se eu fosse vereador... quando passasse os 4 anos, eu ia ficar pensando assim, eu olhava para trás, o que foi que eu fiz em prol do povo, né, das pessoas que votaram em mim. Deixa eu dar aqui mais um exemplo. Pode ficar à vontade. Na parte dos marisqueiros, por exemplo, nós temos a Secretaria de Agricultura e Pesca. Qual foi o vereador que foi fiscalizar o trabalho desse secretário? Aí eu pergunto, esse secretário chamou a Associação dos Pescadores, chamou a Associação de Marisqueiros, porque nós temos aqui, cara, aquele trabalho que foi feito aqui, acho que foi na época de Flávio, não sei se foi que Reginaldo que fez. Das marisqueiras? Marisqueiro. Foi, Flávio começou e que Reginaldo inaugurou. Ficou lá, cara. Terminou o mandato desse homem aí, nada foi feito. Enorme ali, viu? Entendeu? Um espaço bonito. Você entendeu? Que acabou, Gilson. Aquele espaço era para acabar. O que hoje está começando de novo em Macau. Aqueles barracos que tinha antigamente em Macau, onde as marisqueiras, as mães, os pais que trabalham com o marisco, fazem para não ficar no sol, para trabalhar, pronto. Macau já está cheio novamente daqueles barracos, exatamente pela falta daquele galpão. Aí eu pergunto, qual foi o vereador que foi questionar o secretário de Agricultura e Pesca? Houve alguma audiência pública desse secretário com os marisqueiros, com os pescadores? Entende? Então, assim... Outra visão que Justo tem de chegar lá como vereador. Por que não pegar os mariscos da nossa cidade e botar implemento dentro da alimento escolar dos nossos alunos? Coxinha, pastel de bu, sururu, lagosta, camarão, entende? Então, assim, são muitas coisas que o vereador tem nessa visão. A primeira coisa que ele faz é buscar o coletivo das entidades. Então, assim, eu tenho essa visão, se nós chegarmos lá, trabalhar na coletividade, nas representações da comunidade. Sendo, exemplo, temos aqui em Macau quantas associações comunitárias? Quem são esses associados? Quem são os representantes dos marisqueiros, da agricultura? Quem é a pessoa que é responsável da cultura? Tem uma Secretaria de Fundação de Cultura. Quem é o presidente? Qual o papel do vereador nessa hora? Então, assim, o vereador ele tem que fazer esse trabalho. Essa é a visão que eu tenho de um vereador. Ele sair
buscando ouvir a população e ser essa extensão na casa. Não chegar lá, olhar para o seu umbigo e esquecer do coletivo. Então, assim, eu tenho muita visão coletiva, cara. Se é uma visão que eu tenho, ela é coletiva. Porque eu acredito que o coletivo é a construção. Olha aí, Gilson. Simone Freitas está dizendo, representante do nosso PSOL 50. Humberto Barbosa, um abraço. Olha aí quem está aqui também nos assistindo, é o pré-candidato a prefeito, Marcos Queiroz. Ele está dizendo, meu pré-candidato, vamos à luta, companheiro. Estamos juntos, firme e forte. Elias Nunes, Wagner Silva, Eduardo Simplício, Anderlan Costa, José Humberto, todo mundo aqui assistindo a gente aqui pela nossa live. E vamos lá continuar, Gilson, aqui as nossas perguntas. Eu queria saber de você o seguinte. Gilson, como é que você define a Macau de antes comprar a Macau de hoje? O que é que nós estamos precisando hoje na nossa cidade? Hoje, na nossa Macau, eu falo num termo geral. Você é quem vai decidir sobre o que vai falar. Quando eu vejo essa pergunta, eu lembro de uma frase que João de Aquino dizia, que hoje a violência está grande no nosso lar por falta de um castigo, por falta de um puxavante de orelha, por falta de uma palmatória no filho, na educação do filho em casa, né? O que é que a gente vê? Se a gente olhar para uma Macau atrás e uma Macau de hoje, a gente vê muito avanço, é bem verdade. Se a gente olhar na parte estrutural, uma cidade hoje, ela tem, quem visitou Macau há 20 anos atrás e chegar hoje vai ver um outro olhar, mas foi feito, mas poderia se fazer muito mais. Essa é a minha visão. Em todos os aspectos, tanto político como econômico. Ora, Macau é a maior produtora, deixa eu dizer um aqui. Macau é a maior produtora de sal marlinho do Brasil. A gente pergunta agora aqui, em Macau, tem algum trabalho social dessa empresa? O que é que está acontecendo? Está faltando um diálogo, acredito. Isso é o papel de um vereador, de buscar esse diálogo para ser discutido na comunidade. Ora, se nós temos a maior empresa do Brasil em Macau, e a gente olha, não tem uma ação social dessa empresa, alguma coisa está faltando. Então, assim, eu vejo, a minha visão é que nós precisamos ter este olhar de conversa, de buscar o diálogo em todas as esferas, privada, estadual e municipal. Sempre tem essa corrente, e essa corrente tem que andar junta. Eu tenho essa visão. É verdade, Gilson. Ayrton está aqui também, Osana Freire, Rosimar Santos, Arinaldo Ferreira, Adrian Gama, Eduardo também está aqui. Deixa eu perguntar aqui uma coisa a você, Gilson. Sobre essa pergunta que o nosso amigo aqui fez, acabei esquecendo o nome dele. Sobre a história do futebol. A gente está falando de esporte. Você deve ter algum conhecimento de história do futebol de Macau, de antigamente. Aí eu queria saber de você também se você tem alguma ideia para o esporte macauense, que a gente sabe que o esporte de Macau, ele envolve muito a juventude da nossa cidade. É uma juventude que hoje está aí jogada ao mundo das drogas, desempregados, né? Muita gente desempregada. Não todos que estão no mundo das drogas, pelo amor de Deus, pessoal. Mas a gente sabe como é que está a situação, né? E o esporte seria uma alavanca para que esse jovem, né, ele tivesse um desenvolvimento, ele possivelmente poderia conseguir um trabalho, esse tipo de coisa. O esporte ajuda em muitas áreas, em muitas coisas. E aproveitando a pergunta aqui do amigo, se você falasse alguma história que você tem sobre o futebol, se você se lembra de alguma história que você tem sobre o futebol macauense antigamente e o que hoje a gente pode fazer pelo esporte em Macau. Falando de esporte, eu não posso negar o legado do meu companheiro pré-candidato Marcos Queiroz, Sim. que é um dos fortes representantes do esporte aqui em Macau. Um abraço aí, companheiro Marcos Queiroz, que está aí acompanhando essa live. Bom, vamos pegar a parte histórica do esporte de Macau. Quando a gente busca o contexto histórico de Macau, se a gente formos pesquisarmos, até na década de 50, era uma lacuna muito grande que existia em Macau de não termos fontes de registros históricos, né? E aí começa a se surgir, aos poucos, a construção de um todo. Quando a gente olha para a parte do futebol em Macau, a gente temos poucos registros. Os registros que nós temos, falando da história de Macau, é um registro contemporâneo.
desse nosso tempo, mas se nós formos buscar registro histórico, nós não temos, até porque não se existia, como hoje ainda existe muito pouco, o incentivo para o tal. Então, assim, historicamente, nós temos poucos, e os poucos que temos é aqui, já agora, como eu estou falando, contemporâneo. Por exemplo, nós tínhamos o Cruzeiro, que a história diz que lá, os times de futebol, a família, olha engraçado a história, né? A família ia torcer pelo time do seu bairro, defender a camisa do seu bairro. Hoje em dia, a gente não vê tão paixão como é hoje. A gente vê muita coisa financeira. E quando a gente olha para esse investimento, ele não aparece no momento que tem que aparecer. Então, se nós formos olhar para a parte histórica, nós temos poucos registros. O registro que nós temos agora é um registro contemporâneo da história. E trazendo para a nossa realidade, não é diferente. Hoje a gente vê os nossos esportes, ginásio de esporte aí abandonado, cara. Quando eu vejo ali a quadra do Porto, a quadra onde nós jogamos muitas bolas aqui, no ginásio Vigílio Barbosa, que foi um grande desportista. O Walter Bichão, está aí, da história contemporânea. O Walter Bichão, que foi um grande desportista. Nós temos alguns jogadores que foram bater bola fora de Macau. Sim, a gente teve muitos desportistas que jogaram fora. Então, inclusive hoje, né? Hoje nós temos Neguinho Massarico, nós temos Rondinelli, nós temos os meninos também aí do futsal. E Macau sempre teve o sangue bom para o futebol, né, Gilson? Aí o que acontece? Por falta de incentivo, esse desportista terminava o jogo, ia para um bar, tomar entendeu como é que é? Por quê? Porque não existia e não existe ainda um incentivo que leve esse desportista a buscar o seu reconhecimento do seu talento, né? Rapaz, me chamou a atenção agora aqui uma coisa, um assunto puxando outro, me chamou a atenção aqui, um livro que eu estou vendo aqui, do escritor Getúlio Moura. Então você tem uma ferramenta muito boa, cara. Aqui completo, olha aqui de Macau. Eu estou vendo aqui, você tem um livro do grande amigo meu, Getúlio Moura, e eu digo aqui, ó, que este livro é uma enciclopédia. Este livro, ele é completo. Se você quer conhecer a história de Macau, pega aqui esse livro aqui, por favor. Eu enviei agora aqui, cara. Exatamente, um Rio Grande em Macau. Um Rio Grande em Macau. Inclusive, eu sou muito... Eu quero aqui já pegar a oportunidade. Vamos lá. Por quê? Pela humildade desse cara, o Getúlio Moura. Quando ele começou a fazer este livro, João de Aquino era vivo. E seu João ainda fazia suas atividades no museu. E quando eu chego no museu, eu chego justamente no período que o Getúlio Moura está justamente trabalhando no seu livro, que é um Rio Grande e Macau. Seu João se ausenta. Isso. Seu João se ausenta, não tem mais condições de estar no museu, e Gilson Barbosa, o gari da cidade, vai auxiliar nas pesquisas o escritor Getúlio Moura. Ele tem nos seus reconhecimentos aí, no seu agradecimento, ele tem lá, agradecendo ao João de Aquino. Já está tudo muito bem, obrigado. Mas ele reconhece também... Olha, foi mesmo em cima, viu? Mas ele reconhece também que o Gilson do museu deu a sua pequena contribuição. E aí, na pasta aí que ele está agradecendo aos colaboradores, aparece o Gilson do museu. Então, deixa eu ler bem rapidinho aqui essa parte. Essa parte aqui do livro que é interessante, que ele fala do seu João de Aquino da Silva Getúlio. Aí ele coloca aqui, olha, seu João, é como se fosse uma entrevista. Seu João, qual foi a primeira peça que o senhor adquiriu, que deu início à fundação do museu? Aí seu João de Aquino diz, quando eu fiz a minha primeira comunhão, em 1936, a minha madrinha de batismo me deu uma imagem de Santana, bonita, estilo barroco, que minha mãe guardou num pequeno oratório da nossa casa. A imagem de Santana me estimulou e me deu uma orientação de querer bem deixa eu agora virar aqui a página, de querer bem a objetos antigos. Monsenhor Honório me pediu que eu tivesse cautela para ter essas peças. Me preveniu no cuidado ao adquirir esses objetos. Você sabe que nossa região é toda pontilhada de folclore. O povo prevenido manga do tempo. O povo prevenido não sai de casa em tempo de inverno sem um guarda-chuva. Esse aqui é um trecho dessa parte aqui do livro, é um Rio Grande em Macau, que fala de João de Aquino, uma entrevista muito interessante, e que esse livro aqui é uma fonte, é uma enciclopédia macauense, né, Gilson?
Eu recomendo todos os estudiosos, todos os curiosos que queiram aprender a história de Macau, ter acesso, eu digo, uma relíquia, que é o livro Um Rio Grande e Macau, do meu amigo escritor Getúlio Moura. Exatamente. Um abraço para Getúlio Moura aí, se esse vídeo chegar lá a ele, né? Se ele estiver aí nos assistindo, acredito eu que possa chegar aí, inclusive nós temos uma audiência muito grande, graças a Deus, e parabenizar você por esse trabalho aqui maravilhoso. E ainda só aqui registrando a figura do Getúlio, quando o Resenha veio a Macau, Getúlio já mora em Açu. Foram pegar o companheiro Getúlio Moura em Açu e foram fazer uma entrevista com o Getúlio Moura e o Gilson, para justamente explicar a história da cidade. Então, assim, eu fico muito grato a Deus por um gari da cidade hoje estar com esta alegria de passar esse conhecimento que um dia foi adquirido. E uma coisa que ninguém pode tomar é o nosso conhecimento. Conhecimento, ninguém. Né? Conhecimento é bom a gente repassar para não ficar só com a agência. Então eu fiquei muito grato aí quando eu vi aí esse tesouro aqui com o meu amigo. Esse livro aí, eu peguei. Poucos tem, viu? Poucos tem essa. Eu só achei esse daí, eu peguei emprestado com o meu amigo Jean, lá da Aquática. Aí eu peguei, eu digo, me dê esse livro aqui para me dar uma lida nele, ele me emprestou e tá aqui até hoje. Tô com pena de devolver. Olha aí, Gilson, Patrícia diz o seguinte: boas ideias, solta a coragem do povo em assumir o social e não olhar só para o seu umbigo. Alisson diz: Macau é uma fábrica de artistas e atletas, né? Qual é o seu projeto para falar sobre o esporte? Gilson já falou aqui sobre o esporte. Vamos lá: Diego, Luzinete, Patrícia Alencar, Luiz André, Paulo Roberto. Vamos ver Rosemildo, Aparecida, Alisson, falando aqui de Getúlio, parabenizando Getúlio aí pelo livro. Gilson do Museu, e muitos aplausos aqui para Gilson em nossa live, graças a Deus aqui, bombando. Henrique Souza, Eudes Elias, um abraço para todos vocês. Quanto tempo de live nós já temos aí? 1h15. Gilson, vamos lá, vamos continuando aqui, que a gente ainda tem 15 minutos. Vamos lá. Gilson, quais são as suas principais bandeiras de luta, Gilson? A gente falou aqui sobre história, falou aqui sobre Macau, falou aqui sobre esporte, falou sobre habitação, falou sobre saúde, mas Gilson tem uma bandeira a seguir ou ele vai trabalhar, se Deus quiser, se chegar lá, por enquanto a sua pré-candidatura vai trabalhar por alguma área específica? Então, vamos para as ideias, né? Vamos lá. Então, assim, quando a gente fala em bandeira, é o seguinte, eu estava até assistindo algumas lives já aqui de outros companheiros, né? Quando a gente diz assim, fulano tem uma bandeira, é porque aquele fulano que tem aquela bandeira, ele já vem já de uma luta. Sim. Né? Ele já vem já de uma luta. Isso não quer dizer que se ele tiver a oportunidade de chegar na Câmara, ele não vai ficar restrito só àquela bandeira. Mas nós temos, com certeza, é a cultura. Essa é uma bandeira que a gente vai continuar com força, como a gente já vem lutando nessa pasta, que é a voz da cultura macauense. Porque, com certeza, Gilson, chegando lá, ele vai ser um forte representante dos nossos talentos da terra, dos nossos músicos, dos nossos artistas locais. Com certeza, vai ser melhor. Vai ser uma continuação de um projeto que nós temos já. Por exemplo, nós temos um projeto social muito forte, que é o projeto Natal Solidário, que nós fazemos arrecadação de alimentos e distribuímos para famílias carentes. E todavia, na entrega, a gente faz um louvorzão com os talentos da terra. Já chamamos 5 edições e todas essas valorizando os nossos talentos. Então, uma bandeira forte que vai ser, com certeza, vai ser a cultura. A voz da cultura macauense vai estar sendo lá representada pelo companheiro Gilson. A do servidor público. Ora, o que acontece, cara? Nós temos hoje um quadro efetivo, muitos muitos servidores já se aposentaram, muitos já morreram. Aí o que acontece? Esses efetivos é o que pagam os inativos, que são os nossos aposentados. Aí o que acontece? Nós não temos mais um número de efetivo para segurar os inativos, entendeu? Então temos aí um grande rombo econômico dentro da Previdência própria por causa disso, porque começou como um funil. Então, Gilson, como servidor público, ele vai sim, com certeza, ser um dos grandes defensores
do servidor para que venha termos na nossa cidade concurso público. Porque quando começa a se terceirização de empresa dentro da cidade, não está tendo quadro efetivo para segurar os quadros inativos. Entendeu? Você é a favor do corte de cargos comissionados de vereadores, porque não sei se você sabe, e não sei se futuramente você adotaria isso. Todo vereador, quando ele vence a eleição, né, que ele se junta a algum candidato a prefeito, ele costuma ir para o lado do prefeito. Certo. A gente sabe que tem os benefícios por trás. E o cargo comissionado é um deles. Né? Você chegar lá, você na sua luta, na sua batalha, daqui para lá, se Deus quiser, como fazer para eliminar esses vícios, porque cargo comissionado é um cargo de confiança, é um vício, né, Gilson? E então, como fazer para eliminar isso? Então, o que eu defendo como ideia? O concurso público é o principal. Tem que ter concurso público para todas as áreas, porque o concursado é o que vai segurar a garantia quando ele for se aposentar. Porque se isso não acontecer, vai ser só aquele funil cada vez mais se abaixando. O que eu acho de errado, e tenho como ideia, é uma pessoa ganhar para vereador, aí vai, entrega a parte do vereador e vai ser um secretário. Eu acho isso erradíssimo. Ora, se eu votei para você ser um vereador, porque eu acreditei que você ia ser a minha extensão da minha voz na casa do povo. Aí você chega lá, entra no gabinete do prefeito que ganhou, e se acorda e vai ser um secretário. Então, acho que isso é muito errado. Então, acordos políticos. Acordos políticos. Então, assim, eu não aprovo com relação a isso aí. E com relação aos comissionados, você falou, a gente tem que ver o que é lei e o que não é lei. O que a lei diz com isso aí? A lei dá essa legitimidade? E se dá, qual o número que tem de termos? Qual a porcentagem que temos que ter de comissionário? Então, assim, é uma coisa que a gente temos que entrar para conhecer, para estudar, para termos um freio no que deve ser frear e abrir o diálogo onde se pode ser aberto. Então, essa é a nossa visão. Olha, tem uma pergunta aqui, Gilson, a gente falando de política. Queria saber de você se tem alguma possibilidade do PSOL se aliar a outro partido para as eleições de 2020. O PSOL é um partido de esquerda. Jamais o PSOL vai fazer aliança com a extrema-direita. Né? Sim, nós estamos abertos a um diálogo daqueles partidos de esquerda. Por exemplo, nós estamos aí negociando aí uma possível aliança com o PT. Estamos se negociando, estamos se conversando para ver o que vai ser fechado. Mas o PSOL não fecha com o partido de extrema-direita. Certo. No caso, vocês já têm mais ou menos uma ideia se vocês vão continuar com a chapa majoritária para prefeito, ou se vocês vão indicar um vice na chapa do PT, Juscelino Belmiro. Vocês têm a ideia já assim de... Então, a ideia que está se conversando dentro do diretório, né? Eu falo como membro, não falo como direção. O que está se conversando é que está tendo esse diálogo. Qual é a proposta para essa aliança? Vamos lançar o nome na enquete. Quem está na melhor fita é o partido que o pessoal está indicando. Quem está na fita é o PT que está indicando. Então, assim, o povo que vai dizer. Muito bem. Entendeu? Então, assim, nós estamos nessa construção, a verdade é essa. Mas ainda nada definido. Nada definido ainda, viu, meu amigo Mita? Vamos lá aqui, olha, Júnior Queiroz, Alisson, vamos ver mais aqui, Josimar. Vamos ver aqui, nós temos aqui uma pergunta, Neto Fernandes, Ricardo Bruno, Marcos Eduardo, estou mandando alô aqui para todo mundo, que é para a gente não esquecer de ninguém. Viu? Patrícia diz, olha, Macau precisa de escolas municipais de tempo integral, assim como educação. Mudaríamos a nossa história. E para o jovem que passou dos 20 anos, para um jovem que passou dos 20 anos, um bom galpão de ensino de diversas funções, como carpintaria, pedreiro, mecânica, né? Isso aí ela está jogando depois da escola de tempo integral para a juventude, como se fosse ideias para quando se vencer a eleição, né? Essas pessoas terem a oportunidade, Gilson, a oportunidade de emprego e de trabalho, alguma ideia para a geração, porque olha, deixa eu dizer uma coisa a você, a gente teve muita promessa na campanha passada. Verdade. Nós tivemos e ainda temos hoje nas redes sociais já rodando de pré-candidatos. Tem um que diz que vai trazer 4 mil empregos, né? Não, eu vou trazer 4 mil empregos para Macau. Tem outros que dizem que vai trazer isso, vai trazer aquilo. Nós tivemos na eleição passada, para você ter uma ideia, ideias
não sei se absurdas ou se foi só para enganar mesmo, mas tivemos ideias de trazer uma fábrica para Macau, né? Reativação da fábrica de Barrilha. Eita, chegou no ponto que eu quero falar. Vamos falar agora. E eu queria saber de você como é que você vê essas ideias. Você acha que elas são possíveis ou não fizeram porque não quiseram fazer mesmo? Rapaz, agora minha língua coçou. Vamos lá. Mas o bate-papo tá tão gostoso aqui que de repente até a hora tá passando, exatamente, né? A gente imagina um bocado de coisa, mas chega aqui, a gente vai no calor da conversa e vai entrando numa e no outro. Bom, o que aconteceu com relação à fábrica de Barrilha? Cara, passou-se 2 décadas sendo promessa de palanque. Na década de 70, precisamente em 74, foi lançada a pedra principal da fábrica de Barrilha. Porque foi se pesquisado que no Rio Grande do Norte, a cidade de Macau era a cidade que tinha maior aproveito em matéria-prima, que é o calcário. O que acontece? Vamos fazer a fábrica de Barrilha. Nesse calor da conversa, na década de 70, Macau completa seu primeiro centenário de independência. Aí o que acontece? Coloca na bandeira do município. Dentro da bandeira do município, nós temos elementos que representam a nossa economia, que é o sal, o petróleo e seria a fábrica de Barrilha. E eu costumo dizer que na bandeira de Macau há uma inverdade. Por quê? Porque colocaram o alimento, fábrica de Barrilha, na bandeira do município, como se tivesse a vapor, dando muito emprego, muito bem, obrigado. É mesmo. Você entendeu? Muita gente não observou isso. Não observou isso, mas né? boa observação, a fábrica tá lá, desenhadazinha na bandeira. Entende como é que é? Então, assim, nunca saiu do papel, um elefante grande, como nós costumamos dizer, muito dinheiro gasto, cara, que não foram pouco, com nosso suor, com nossos impostos, e tá lá abandonado até hoje, e só serviu de promessa política. Então, assim, para hoje, essa fábrica se torna realidade, é um investimento muito alto. Eu não sei se seria, se é viável ainda discutir essa problemática da fábrica de Barrilha. Até porque também muitas peças já foram levadas daqui. Não existe mais, entendeu? Mas há um dito popular que não vê um bem, não vê um mal para um bem. Verdade. O que aconteceu? Para a fábrica de Barrilha vir para Macau, ser instalada em Macau, Macau precisaria ter água encanada. Então, foi uma das exigências do empreendimento, quando for se instalar a fábrica de Barrilha em Macau, que viesse a água potável. E aí, na gestão do saudoso Lavoisier Maia, vem para Macau água corrente nas nossas torneiras. Isso veio em função de uma exigência dessa fábrica de Barrilha. Como também, é bom que se diga também, que veio também para Macau, já também com uma das exigências, o CRESM, que é a Universidade Federal, para que essa faculdade viesse para Macau, para qualificar a mão de obra local para trabalhar na fábrica de Barrilha, para que os filhos de Macau não ficassem no arranca-toco. Veio também para Macau a Vila da Alca Norte. Aquelas casas da Alca Norte veio justamente para os técnicos que vinham trabalhar na fábrica de Barrilha, ter o seu aposento. Quer dizer, foi muito dinheiro investido. Agora, se essa fábrica saísse, Macau seria a cidade de polo do interior do Rio Grande do Norte, acredito, com mais de 5 mil de emprego direto e indiretamente falando. Então, eu não sei se isso aí ainda tem condições de alavancar. Isso aí precisa de um estudo, de buscar conhecimento para ter mais prioridade, melhor ter mais... Será que a estrutura ainda está servindo lá, Gilson? Porque a gente passa por ali, a gente vê assim tanto mato, tanta coisa... E também na Alca Norte, né? Sim. A gente vê na Alca Norte e vê aquela estrutura ali toda abandonada. Eu acredito que ali só um investimento federal para dar uma resolvida ali naquele problema, né? Ali é Estado, aquela fábrica ali é o quê? Estado, é município... Estatal. É? Ela hoje, na verdade, ela tem ações federais e estadual, entendeu? Certo. Então a gente ia ter que ver aí como era que se resolvia tanto um lado estadual como do outro, para ter o investimento. Aquilo ali seria a salvação de Macau. Muito emprego. É, muito emprego, porque o emprego hoje em Macau, Prefeitura Salinó. Prefeitura Salinó. Aí a Prefeitura hoje não aguenta mais, né? Os royalties estão aí, em decadência, tem agora essa história de vender, a Petrobras vai sair do Rio Grande do Norte, perdão.
E tá aí essa situação. Outras cidades, elas podem sobreviver a isso. Mas hoje, com essas quedas que tá tendo aí, Macau vai se encontrar numa situação pior ainda. Você falou agora de outro ponto aí, muito pertinente, que é a nossa perca da Petrobras Potiguar. Aí eu pergunto aos 13 vereadores da nossa cidade, fizeram alguma cobrança? É nessa hora que eu entendo que era para estar unificado a casa e fazer um manifesto, dar um grito, dizer, olha, está aqui. Por quê? Porque esse investimento não só está no lado do Rodrigues, em Guamaré, mas temos também em Macau. E, se eu não estou errado, são 96 cidades do município do Rio Grande do Norte que vai ter perca de royalties. E que esse dinheiro, olha só, o royalties, que é o imposto pago pela Petrobras, deveria ser investido na educação e na cultura. Aí eu pergunto, cadê o dinheiro? Você entendeu? Dinheiro, aí eu como representante do povo, o que é que eu estou fazendo? Rapaz, é uma coisa assim que a gente tem que ter sangue na veia para olhar para a situação dessa, porque não pode mais estar acontecendo isso, cara. Temos que ter esta visão de que as coisas têm que ter o coletivo, tem que ser discutido, tem que ser cobrado. Esse é o papel de um vereador. Seria muito interessante se a gente tivesse, eu acredito, pessoas que tivessem a coragem de chegar lá, não, vamos se juntar aqui todo mundo, vamos lá em Brasília, né? A gente sabe que o prefeito não colabora, a gente sabe que ele não contribui para isso. Quando ele vai sozinho, né? Eu já vi muitas vezes já, pelo menos umas 3 vezes, quando ele vai só. E se fosse de interesse mesmo de ajudar Macau, se fosse do interesse mesmo de trazer tudo aquilo que ele prometeu, ele já teria feito, porque tinha ido a Brasília, tinha conversado com o presidente, teve lá umas 2 ou 3 vezes, mas nada, não trouxe nada, não fez nada. Porque o que prometeu até hoje, aqui na nossa cidade, não chegou nada que era para ter sido feito. Gilson, nós vamos chegando aqui ao finalzinho da nossa entrevista. É rapidinho, né? Quando tá, a gente na live assistindo uma demora, né? Mas quando a gente tá por aqui, a gente termina bem ligeirinho. A gente conversando, vai puxando um assunto e outro, e acaba aí passando o tempo bem ligeirinho. Ei, Patrícia, ei, Lavoisier ainda é vivo? Tá perguntando se Lavoisier é vivo. É vivo ainda, né? Lavoisier é vivo. Pronto. Já matou um bocado de gente, Lavoisier, viu, Patrícia? Professora Patrícia, um abraço, também de Lagamar. É isso aí, olha. Gilson, nós temos agora aqui o finalzinho da nossa entrevista, onde você vai ter 5 minutos para você falar aí nas suas considerações finais. A sua câmera é essa aqui, pode focar nela, que você vai ficar agora aí bem à vontade e pode falar sobre o que você quiser, o assunto que você quiser, direcionado aí aos macauenses, certo, Gilson? 5 minutos para Gilson aqui em suas considerações finais. Pode ficar à vontade. Como você falou, né? Aqui a gente está aqui nesse bate-papo tão gostoso, de repente o tempo passa e a gente não percebe o tempo passar. Mas já quero aqui dizer a minha alegria, a minha satisfação de estar aqui, porque eu entendo que esta ferramenta é uma ferramenta que ajuda muito a você que está ouvindo essa live, a você conhecer os pré-candidatos, as suas ideias, né? Para depois, futuramente, você conhecer os seus projetos. E, assim, com muita humildade eu vejo o Theo fazendo esse trabalho, com muito pé no chão. Hoje, a gente sabe o grande os seguidores que esse menino tem. São, acho, 10 grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Então, assim, é um monte de gente assim. Nem eu consigo mais controlar. E eu vejo assim, ele muito humilde nisso, ele não deixa subir a cabeça. Eu vejo o tratamento dele com todos por igual. Então, isso assim é muito louvável, eu tenho isso no meu coração e queria deixar esse registro aqui. E dizer a você, nessa eleição, independente que você vai escolher o Gilson para ser representante ou não, mas tenha seu voto consciente. Vote consciente, entendendo que a pessoa que você vai escolher é uma pessoa que é capaz de fazer a sua voz valer dentro da casa que nós chamamos de casa do povo. E quero terminar aqui dizendo que o amor, assim o amor, coraçãozinho. Então, o amor, ele supera o ódio, né? Ele supera o rancor. E quem tem ambos amor ao próximo,
desejamos aquilo para o próximo, aquilo que nós desejamos que ele desejasse para nós. E terminando aqui com um dos poemas que nós temos, que é o poema Vida Febril, que diz assim esse poema: narro uma luta ardente deste jovem cidadão, que luta com unhas e dentes para manter o padrão. É uma luta valiosa deste jovem guerreiro, que busca, tranquilo no peito, para não entrar em desespero. Busca daqui, busca dali, com muita fé e esperança, trazendo dentro do peito uma linda e bela perseverança. Garoto valente, na sua luta docente, que olha com critério o descaso dessa gente, que deixa cair as mínguas a história desse povo. Este fato é real, que passa despercebido. A história do nosso povo está correndo perigo. Uma linda e bela história do nosso povo sofrido. Então fica aqui a nossa gratidão pelo espaço que o nosso companheiro aqui, Theo Maia, tem aberto, não só para o Gilson, mas todos os nossos colegas, militantes que têm ideias e têm trazido aqui para debater, discutir com os nossos futuros eleitores. É isso aí, Gilson, que bonito aí. Da outra vez que a gente encerrou a nossa entrevista lá no museu, você também fez outra poesia lá, não foi? Fez uma poesia dessa, declamou uma poesia dessa aí. Bonita. Pra mim, é sempre um prazer conversar com você, bater esse papo com você. Quando eu estive no museu, eu fiquei com mais curiosidade de saber da história de Macau, né? Porque a gente que ama essa cidade, que quer ver essa cidade progredir, prosperar, a gente que mora aqui, que conhece os problemas da nossa cidade, que conhece o clamor do povo de Macau, a gente quer ver uma cidade melhor. A gente cobra, porque a gente quer ver uma cidade que seja boa para a criança, para o adulto, para o jovem, para o velho, para todo mundo, para os homens, para as mulheres, né? Então a gente está aqui exatamente para isso. E para mim é sempre um prazer conhecer mais da sua história. Você que para mim é o maior conhecedor da história de Macau, você que conhece tudo da história macauense aí, e vamos marcar aquele que a gente estava marcando aqui, aquele que a gente estava falando aqui, sobre no dia 9 de setembro, né, para a gente fazer aqui uma live, e você mostrar algumas histórias, contar algumas histórias aqui de Macau, que vai ser muito interessante, já que eu acredito que desfile nós não vamos ter, né, por conta da pandemia, que graças a Deus no estado, todos os dias vem mostrando aí a relação, e está caindo, se Deus quiser a gente vai voltar aí a nossa normalidade. E eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Gilson Barbosa aí, pré-candidato a vereador pelo PSOL. E terça-feira que vem temos um encontro marcado novamente aqui nesse portal, novamente aqui nessa página, e aí passando para os grupos de WhatsApp, para o Instagram e para todas as nossas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Gilson. Só um abraço aqui e dizer que eu senti falta do companheiro Braz. Rapaz, deixa eu dizer, Braz foi em casa. Faltou, pai, não tem que isso ver, Braz foi em casa e disse assim: Braz, chego já na entrevista, vou em casa. Eu acredito que aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa que a nossa voz misteriosa hoje aqui sumiu. Mas se Deus quiser, na próxima entrevista ele vai estar por aqui. Um abraço. Valeu, Gilson, muito obrigado a vocês que estão nos assistindo ainda até aqui o finalzinho. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, dessa terça-feira, aqui pelo portal Eu Amo Macau. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.